Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Londrina! Bem, quando a gente fala bom dia, Londrina, hoje, com toda a tecnologia, nós estamos falando bom dia, Londrina, Paraná, Brasil e mundo, porque nós temos aqui também pessoas que nos acompanham durante muitos anos de todo lugar deste universo, e não é exagero nenhum. Esses dias atrás, nós estávamos registrando amigos da Austrália, do Japão, dos Estados Unidos, de vários países da Europa, nos acompanhando também aqui pela 91,7. Então, é um prazer muito grande voltarmos a falar da Universidade Estadual de Londrina com seus 55 anos nesta série de matérias, reportagens, resgates, afirmações, curiosidades que a universidade, volta e meia, ela passa a ser novamente notícia, né? De repente, a gente se esquece um pouquinho da universidade, vem ela aí com os melhores professores do mundo, vem com o lançamento de produto, vem com reconhecimento e cada vez mais eu cito quanto é que Londrina deve à universidade e a todos aqueles que passaram, estão na universidade, criando esse grande motivador, essa mola propulsora que fez e vai fazer Londrina crescer cada vez mais. Universidade Estadual de Londrina. Pois bem, o tema de hoje, Humanidades, Ciência e Tecnologia. E os meus convidados são eles. Wander de Lara Proença, docente do Departamento de História da UEL. Também este professor, este sujeito, é aquele que, há uns 2 anos atrás, me disse: Marcão, rapaz, pela Pai Querer, se a gente batesse um papo, não é, pelo menos uma vez aí a cada 45 dias, isso aqui poderia se tornar uma constante. E assim foi, e hoje esse nosso bate-papo se transformou num projeto de extensão para os alunos. Ganha tudo. Ganha o professor, que é chamado aqui pelo seu reconhecimento, ganha o professor porque ele, cada vez mais, ele tem que ser reconhecido, né? Ele é dadivoso, na minha opinião, o professor sempre é uma profissão dadivosa. Quanto mais ele aprende, mais ele passa para frente, né? Eu sou do tempo de que o segredo é a alma do negócio. Para o professor isso não vale, porque aí quanto mais ele estuda, mais ele passa, quanto mais ele passa, ele mais aprende. E aí é muito importante. E o Wander foi responsável pelo lançamento desse projeto aqui em parceria da Pai Querer, Marcão Careca e a Universidade. O Wander é graduado em História pela Universidade Estadual de Londrina, mestre em História pela Universidade Estadual de Maringá e doutor em História pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. Tem pós-doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre a historiografia do Paraná. Não é só de Londrina não, gente. Atualmente coordena projeto de pesquisa pela UEL sobre a historiografia de Londrina e sobre a presença religiosa no norte do Paraná. Wander, bom dia mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia, Marcão, bom dia aos ouvintes, também cumprimento meus colegas aqui. Que bom estar de volta, Marcão, retomando aqui esta série. Acho que já é o 8º programa dessa série. Exatamente, dessa série, né? Já fizemos outras, nós já tivemos a de 90 anos de Londrina, Exato. Ano passado. E agradecer sempre à Rádio Pai Querer por esse espaço, pela oportunidade que a universidade tem para conversar com a comunidade externa, essa comunidade ampla. Falo aqui também no nome do professor José Miguel Arias Neto, que é o nosso diretor do NDPH. E esse projeto, Marcão, está gerando um acervo muito interessante, uma memória dos 55 anos da UEL. O NDPH, que é o nosso núcleo de documentação e pesquisa histórica, está criando esse acervo, esta série, para acesso depois de pesquisadores, estudantes, enfim, professores. Vai ficar como um legado aí para essa história da universidade tão bonita. E vamos hoje conversar sobre mais um capítulo desse tempo tão valioso da UEL de 55 anos. Muito bem. Renato Fori Júnior, docente do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da UEL. É escritor, diretor de teatro e professor de literatura na UEL. Mestre e doutor em letras, com estágio doutoral na Université... isso aqui é coisa de Paris, Université Sorbonne. Simplesmente uma das melhores do mundo. Simplesmente uma das melhores do mundo. Em 2025, publicou o box Teatro Fora da Caixa, reunindo 5 obras. Entre inéditos, reedições premiadas, incluindo Ovo, produzido na França, e Samba de uma Noite de Verão, vencedor do prêmio Jabuti. Traduziu Marion Albert e Jean Genet. É curador do Festival de Dança de Londrina e do Bibliocircuito e atua como dramaturgista e diretor artístico do Balé de Londrina. O Renato, primeiro na minha tradução, você disse para mim aí se Mariot era isso mesmo e Jean Genet era essa a minha fala no meu francês, tá bom assim ou não? Sim, tá perfeito. É mesmo? Francês aportuguesado, maravilhoso. Tem que ser assim, a língua é para isso, é pra gente transformar. É mesmo? Marcão, é um prazer estar aqui com você.
Agradeço também o espaço da Paiquerê, o professor Wander, o professor Miguel Arias pela indicação. Espero que esse papo de hoje possa cumprir um pouco mais essa missão, que é a primeira da universidade, que é chegar à sociedade e prestar serviços a ela. Muito bem, Renato, muito bem. E temos também o professor Carlos Roberto Apoloni, professor doutor sênior junto ao Laboratório de Física Nuclear Aplicada e Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Estadual de Londrina. Eu imagino quando o pessoal fala assim, ô professor, o senhor faz o quê? Eu trabalho aqui com física nuclear. Aí normalmente a pessoa fala assim, então tá bom, depois eu volto para falar com o senhor. É mais ou menos... Será que eu teria assunto para falar com o professor? Física nuclear, para a gente, é sempre desenho animado. É aquele cara que é meio professor pardal, na verdade, sempre tem uma ciência diferente daquela que a gente está acostumado no dia a dia. Ele é bacharel, mestre e doutor em Física Nuclear Experimental pela USP, com pós-doutorado na Universidade La Sapienza, em Roma. Ingressou como docente na UEL em 76 e criou o Laboratório de Física Nuclear Aplicada, onde atuou por décadas e hoje é pesquisador sênior. Tem contribuições importantes em métodos experimentais e aplicações de radiosótopos. É isso? Isótopos. Jesus seja abençoado. Radioisótopos. Além de ter sido pioneiro na implantação da arqueometria no Brasil nos anos 80. Eu preciso saber o que é isso aí junto com você hoje, hein? Trabalhando com museus e pesquisadores de todo o país. Possui experiência em comissões científicas e acadêmicas, incluindo a vice-reitoria da UEL e participações em comitês do CNPq e do INCT-FNA. INCT de Física Nuclear e Aplicações. Tem atuação em divulgação científica com colunas no Jornal de Londrina e na Rádio da UEL. Ao longo da carreira, orientou mais de 160 trabalhos acadêmicos e publicou quase 200 artigos científicos que reúne mais de 600 itens de produção bibliográfica. Ô Poloni, é sempre assim, né? A gente faz uma vida inteira, não é verdade, para ser lido como um histórico e não passa nem 5% daquilo que a gente fez uma vida inteira, porque se fosse para vocês três, a gente ter aqui como um currículo, nós falaríamos só sobre o currículo, porque ainda bem que vocês não param de estudar nunca. Muito obrigado por tudo aquilo que você já fez e está fazendo pela nossa cidade, viu? E seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, bom dia. Obrigado, Marcão. Obrigado a você, ao Miguel Arias, ao Wander pelo convite para estar aqui nesse podcast, junto com o Renato, que eu já tenho acompanhado pela mídia, muitas das coisas que ele tem feito, e está sendo um prazer poder conhecê-lo também, mais um colega da UEL, né? Que vem trabalhando pela cultura da cidade, né? E para mim, ciência envolve cultura. Para mim, ciência é cultura. Olha que maravilha, eu concordo Certo? plenamente. Cultura é muito mais do que as pessoas normalmente costumam fazer, ou falar sobre ela, né? Prazer, Obrigado. É isso mesmo. Ô Apoloni, como que o mundo de altíssima densidade, sofisticação científica, pesquisas tecnológicas está permeando com, às vezes, essas conflitantes teorias, às vezes, a pessoa fala assim, isso não existe, isso não tem tendência nenhuma, né? Isso não tem fixação da população, sabendo que a gente tem verdadeiramente uma sofisticação científica e tecnológica. Às vezes não alcança um Brasil como um todo, né? Porque nós temos um Brasil continental, e às vezes a gente consegue ver essas experiências em pequenos países, logicamente. É muito mais simples você ter uma pesquisa científica desenvolvida no país menorzinho. Exemplo, no estado do Paraná cabem pelo menos uns 10 países da Europa, né? Países pequenos cabem dentro do estado do Paraná. Aqui nós temos 12 milhões de pessoas no estado. E tem países com essa sofisticação. Como que esse mundo de altíssima densidade e sofisticação científica está permeando, às vezes, em conflitos de gente que é ainda negacionista? É a falta de cultura, cultura científica, né? Porque, por isso que eu digo que ciência é cultura, porque não adianta você, obviamente, só saber em grande profundidade uma área ultra específica de mecânica quântica, por exemplo, e ignorar o que se faz na área de cultura, no teatro, nas artes plásticas, etc. Porque é uma visão de sociedade integrada que você precisa ter, não é? Quando a tua visão da sociedade, onde você está integrado, ela é estilhaçada, ela é só pedacinhos, você não enxerga o todo. Aí é muito fácil você começar a negar os outros estilhaços que você não compreende, não é? Então, a cultura científica não permeia a sociedade. E não é só no Brasil,
né? Esse problema existe no mundo todo. Em alguns países, ela é menos problemática, né? Mas são muito poucos esses países, porque a cultura científica não permeia. A hora que ela não permeia, as pessoas não entendem. O que as pessoas fazem quando elas não entendem alguma coisa? Elas têm medo, Exato. elas rechaçam, e elas são facilmente cooptadas por discursos populacionistas, digamos, dos vários naipes, dos vários tipos, porque é mais fácil. As pessoas, a cultura, a sociedade moderna tem ido por um caminho de muita facilidade. Muita facilidade. Eu cito esse exemplo, talvez ele seja meio bobo, não é? Mas quando começaram a fazer propaganda de TV a cabo, lá para trás, né? A propaganda era: agora você vai poder assistir os filmes na língua em que eles foram feitos. 10, 15 anos depois, a mesma propaganda é: agora você pode ver tudo dublado. Verdade. Porque as pessoas têm tanta preguiça de ler as legendas nos filmes, na língua original, ouvindo o som original e toda a riqueza que só a voz original do ator, Se empobreceu com isso, né? só a voz original do ator pode dar, não é? Não, preferem uma versão empobrecida de tudo pela preguiça de ler as legendas. Então eu diria que, por um lado, a preguiça intelectual e, por outro lado, a falta de cultura científica explica essa dificuldade enorme que nós estamos vivendo dessa contradição entre uma sociedade extremamente sofisticada, tecnologicamente e cientificamente, e as leituras planas que acontecem por aí, não é? O Renato, e isso, o professor Poloni tem razão, de uma forma que você não conseguiria fazer essa transformação de uma forma mais fácil do que as artes, do que a cultura, do que o teatro. Porque aquilo que você provavelmente não teria um discurso muito mais simples com uma peça, com uma música, você consegue provavelmente passar isso para uma grande população enfiando bolhas. Porque senão o professor ficaria numa bolha científica só entre pares, não é? Numa discussão, e a gente empobrecendo. Eu lembro quando o professor comentou, foi meu começo de vida na televisão. A TV a cabo era para poucos e você conseguia ter exatamente. Eu me lembro do Will Brynner, né? Nós dois somos carecas, eu lembro do Will Brynner, o Rei e Eu. Ele ficou 25 anos, se não me engano, fazendo uma peça, Sim, solidificou no teatro, né? ficou nesse tempo. E depois virou uma celebridade no cinema, como o cinema ficou um pouco mais. E eu me lembro da primeira vez quando eu ouvi a voz verdadeira dele, eu falei, cara, que voz potente! E a tradução no Brasil era um fiasco, não é? Eu me lembro disso, mas era muito jovem. Renato, o professor comentou que sem a cultura também a gente não tem essa ciência tão aplicada, por mais que ela seja quântica, que a gente fala, meu Deus, o que é isso? Uma peça de teatro, uma música, uma apresentação, você consegue diluir isso com a grande população, não é? Sim, tudo faz parte da mesma vida pensante, né? Assim, que quer elevar o homem e a relação dele com a natureza a outros patamares, né? A patamares mais éticos. É interessante, né, que ouvindo o professor falar, eu estava pensando aqui como que o negacionismo ele é, no final das contas, fruto da própria ciência também, porque a gente só sabe que existem negacionistas hoje porque existe a tecnologia da informação. Ou seja, nós hoje vivemos num ambiente em que a estrutura social muda, né? Tivemos 2.500 anos uma estrutura piramidal, né, em que poucos falam, muitos obedecem, né? A gente tem uma relação verticalizada, uma relação social verticalizada. A tecnologia da informação, com a possibilidade das pessoas falarem na internet, na rede social, nos sites, nos blogs, enfim, tudo isso permitiu uma relação horizontalizada. Isso é inédito na história, né? Essa relação horizontalizada faz com que a gente chegue justamente nesse ambiente democrático, em que as vozes podem ser ouvidas. Quantas vozes eram filtradas pelo editor, pelo jornal, pelo professor que seja, né? Enfim, o discurso que ganhava poder era filtrado por alguma instância, de alguma forma. Hoje todo mundo pode falar. Só que a reboque disso vem também que muita gente pode falar bobagem, né? Porque coisa, todo né? mundo sempre falou bobagem, só que estava lá no boteco, na praça, a gente não ouvia, né? Agora a gente ouve tudo isso porque chega na nossa página, na nossa casa, na nossa cara, no celular, né?
Então a gente tem essa impressão de que, meu Deus, o mundo está pior, tal. O mundo sempre foi o mesmo. A gente chega nesse ambiente de relações horizontalizadas, que é onde a gente sempre quis chegar. Então o problema de fato não é da tecnologia, não é da ciência, e foi só a ciência que fez com que esses discursos nos chegassem. A gente tem um instrumento muito fabuloso e poderoso na mão, inclusive para aqueles âmbitos da sociedade que são mais artesanais e que valorizam a presença, como é o caso do teatro, como o Marcão perguntou. Hoje a gente pode divulgar uma peça e chegar a espectadores, pessoas que viajam para ver um espetáculo, para ver um festival, né? Esses eventos presenciais têm, sobretudo depois da pandemia, recebido um valor muito impressionante. As pessoas acharam que todo mundo fosse fugir para o ambiente virtual, né? Mas assim, nós somos seres presenciais e também virtuais, porque a gente tem memória. E eu acho que esses ambientes, então, que são da artesania, que são da presença humana, eles sempre vão continuar existindo, enquanto fomento também dessa vida pensante que eu falei no início. Wander, sua opinião. A gente, no campo da história, percebe de perto esse momento de negacionismo e, às vezes, tentativas por meio das mídias, né, de tudo isso que o professor Renato bem colocou, que está circulando e todo mundo fala, existem as várias possibilidades hoje de você ocupar um espaço de fala. E o que normalmente preocupa o campo da história é o negacionismo que tenta justamente desconstruir aquilo que nos serve como lição do passado, né? Então, você vai negar o Holocausto, né? Você vai negar a violência da ditadura militar no Brasil, por exemplo. Então, os relatos paralelos da história, hoje, trazem para nós, pesquisadores no campo da história, um desafio. O desafio de avançar nas pesquisas, né? Zelar das fontes, daquilo que a história deixou como documentação, como registro, para que esse passado não seja esquecido, né? Que ele não seja substituído por outras visões que vão justamente desconstruir aquilo que para nós hoje é extremamente importante, né? A democracia, né? O valor à vida, uma sociedade mais justa e mais igualitária. Então, acho que a universidade tem esse papel, né, Marcão? E colegas aqui, professores, que é de zelar desse conhecimento, para que ele tenha embasamento, ele tenha critérios, ele tenha método, ele seja, enfim, fruto de pesquisa, de trabalho. Aí a importância também, né, dos fomentos de pesquisa, dos projetos. Eu acho que essa é a tarefa da universidade. Zelar desse conhecimento, zelar desse passado e, claro, permanentemente também reatualizar, rever. E a pesquisa serve para isso, para que a gente possa avançar a novas descobertas e novas buscas. Então, resumindo aqui, no campo da história, a gente recebe cada vez mais estudantes que chegam munidos de muitas informações. Nós temos hoje a ocupação desses espaços e aí a gente tem que fazer todo um trabalho a partir daquilo que é próprio do campo da ciência, que é a investigação, né, que é a comprovação, que é aquilo que o método investigativo né, rege, né, e serve como regência no campo da ciência e da história. O professor Wander falou a respeito da importância da história, só uma parte, Marcão. É muito importante isso quando a gente fala, né, sobre o convívio à ética humana a partir da valorização e do conhecimento do passado. Tem uma frase na peça Antígona. Assim, Antígona é uma tragédia escrita no século V a.C., e daí Brecht refez essa peça ali no contexto da Segunda Guerra Mundial. E é basicamente a história de uma mulher que ela luta para poder enterrar o irmão, porque o ditador, né, de Tebas fala, olha, ele não vai ser enterrado porque ele lutou contra a cidade, a gente vai deixar o corpo dele exposto para ficar em putrefação às vistas das pessoas. Ela fala, isso não faz parte da dignidade humana, eu preciso enterrar o meu irmão. E a Antígona de Brecht diz uma coisa que eu acho que resume muito isso que o professor Wander falou, que é, passado abandonado jamais se torna passado. Sempre que a gente abandona o passado, não reflete sobre ele, ele volta como um fantasma, né? Então, eu acho que no mundo hoje se vê muito isso, né? As pessoas fazendo discursos de força, né? A volta, né? De uma certa violência institucional que não nos cabe num horizonte democrático. Eu acho que tem muito a ver com isso, a pouca reflexão a respeito do que tudo isso já nos fez no passado. Exatamente, como exemplo, né? Senão você acaba esquecendo, né? E esqueceu, verdadeiro. Gostei, repete novamente. Passado abandonado jamais se torna passado.
É isso, Apolônio? Pois é. E isso vale para a ciência também, na verdade. Porque as pessoas não estão refletindo sobre o passado da ciência, inclusive. Estão vivendo tanto a tecnologia atual, usando a tecnologia atual como se fosse mágica, porque para a maior parte das pessoas, como que esse celular funciona? Qual é a ciência que está por trás de celular? Exato. Por trás desse celular tem aplicação de mecânica quântica em materiais semicondutores para esse negócio funcionar, né? Tem relatividade, porque para que o GPS funcione, esse celular esteja efetivamente alinhado e funcione, etc., nós precisamos dos satélites que estão lá em cima e precisamos de correções de cálculos feitos com relatividade geral e relatividade restrita. Não é? Então, o pessoal esquece a ciência, né? Tem um passado da ciência na vida cotidiana das pessoas, né? Que elas esquecem, que elas não estão levando em conta, elas não estão interessadas em aprender, em relembrar e saber quantos cientistas existiram, qual foi a vida deles, o que eles sofreram, as perseguições que sofreram e tudo mais. Alguns são retratados em novos filmes, né? Poucos. Muito poucos. Né? Muito poucos. Recentemente, até que tem havido um desenterramento do passado científico razoável, embora com filmes um pouco errados do ponto de vista histórico, não é? Mas de toda forma isso é bom porque desperta a curiosidade das pessoas, né? Mas eu diria que também existe esse passado que precisa retornar, porque senão as pessoas não vão aprender, não é? O Apolônio, como conciliar essa descrição científica no mundo com as religiões, entendendo por religiões as correntes religiosas com tudo aquilo que a gente convive hoje? Porque é sempre assim. E essa é uma brincadeira que eu faço com você e faço com todo aquele cientista que eu sempre conheço, né? Porque a gente tem a base nossa de conhecimento. Eu li muito história em quadrinho. Eu conheci o mundo pelo Tintim. Eu conheci os Estados Unidos pelo Mad. Eu conheci as brincadeiras por Mortadela e Salaminho. Eu conheci os Estados Unidos pelo Tex. Então, as histórias em quadrinho, até os meus 7, 8 anos de idade, o meu mundo eram as histórias em quadrinho, aí eu fiz todo esse conhecimento do que era mundo, lendo muito. E toda leitura que a gente tem quando aparece um cientista, quando fala alguma coisa quântica, sempre aquele cara meio isolado da sociedade, que é aquele cara que ele resolve as coisas do mundo, mas às vezes não resolve as coisas dele. É muito assim, que todas as vezes que eu vejo um cientista é mais ou menos dessa forma. Porque isso foi quase como colocado para nós. Eu tenho uma revista em casa, um livro em casa, condensado, de livros americanos, revistas americanas que vinham do pós-guerra, fazendo com que nós tivéssemos um pensamento diferente dos Estados Unidos em tudo aquilo que a gente estava convivendo. Tanto é que as séries que eu assisti quando a televisão começou a aparecer, eu fui educado por tudo aquilo que veio dos Estados Unidos. Muito pouco pelo Mazzaropi, Cantinflas e as séries nacionais, né? Nós somos impactados muito mais pelos Estados Unidos que pelo desenho, pelas brincadeiras e pelos filmes. A gente engolia a doutrina americana aqui, não é? Isso é um pensamento meu, pessoal, né? Mas, professor, como é que a descrição científica se tem com religiões, entendendo por religiões, essas correntes religiosas com livros canônicos? Ela é muito difícil, não é? E os livros canônicos, ou seja, temos os dogmas, né? Então essas são as religiões estabelecidas, né? São aquelas que têm, no meu entendimento, as religiões estabelecidas são aquelas que têm os livros, o seu conjunto de livros dogmáticos, os cânones, não é? E eles efetivamente foram criados ao longo da história pelo homem, né? A gente até espera que tenha tido um pouco de inspiração divina, inspiração do plano espiritual mais elevado, mas analisando a história, os dados arqueológicos, os registros históricos, todas as análises, o percentual imenso de todos esses livros são construções políticas ao longo do tempo, não é? E eles têm uma dificuldade imensa de conviver com a ciência, porque a ciência está se renovando o tempo todo, né?
dos cânones do método científico é que a teoria tem que ser falseável, ou seja, para ela ser uma teoria científica, entre outros requisitos, ela tem que ser falseável, ou seja, ela tem que ser testada, ela tem que ser testável, porque se ela for testada e não funcionar, lixo, né? Isso você não pode fazer com os cânones de nenhuma dessas grandes religiões, né? Porque eles são a verdade, né? E a ciência caminha e acaba se confrontando com esses cânones todos. Aqueles cuja formação religiosa determina o seu comportamento, determina tudo o que faz, tem um confronto permanente com a ciência. Confrontam permanentemente a ciência. Alguns grupos se organizaram e estão organizados politicamente para combater a ciência. Os grupos criacionistas, por exemplo, tá certo? Das igrejas evangélicas nos Estados Unidos, para não citar outros mais próximos, não é? Então, tem uma parte da sociedade organizadamente trabalhando contra a ciência, apesar de utilizá-la. E nós utilizamos a ciência. Apesar de utilizá-la permanentemente, não é? Eu me lembro bem de um livro de ficção científica que eu li há muito tempo, e minha esclerose me impede de lembrar o nome do livro agora, não é? Numa sociedade, num futuro distópico, que é o nosso presente, quase, na minha opinião, não é? Em que a sociedade como um todo vive num regime teocrático, quase medieval, não é? E as pessoas não têm livre trânsito, etc., etc. E alguns jovens, como sempre, muito abelhudos, descobrem que tem uma segunda cidade no subsolo de todos aqueles países. E lá estão os cientistas, os engenheiros, os químicos, os físicos, etc., trabalhando e construindo os equipamentos que a sociedade teocrática lá em cima usa, negando a existência daquele povo todo e usando aquele material de altíssima sofisticação que para o ignorante em ciência é mágica. E, portanto, proveniente da divindade que gera a sociedade teocraticamente. Estamos indo a passos largos em alguns lugares do planeta nessa direção. O Renato, e só mesmo a cultura, não é? Só mesmo a cultura para equilibrar. Porque senão a gente fica com dois mundos muito paralelos, né? A ciência, a tecnologia, ela é presente cada vez mais. A gente não tem como desassociar isso no nosso mundo, não tem como desassociar. Mas eu concordo, dependendo do país, se ele não tiver um desenvolvimento tecnológico, né, ele emburrece, né, e vai emburrecendo a partir do momento que altos cargos políticos fazem, exemplo, um grande ministro, vamos fazer tudo isso fora do país, tá bom? Alguns territórios longe daqui. E aí o ministro da Educação, né, se ele for bem impactado de uma forma negativista, a partir do momento que todos aqueles livros que as crianças lerão lá na base, na escola, pronto, já se mudou uma dinastia, já se mudou uma geração, exatamente, às vezes, por um erro de análise, não é? Para não ser mais profundo do que isso. Tá bom até aqui, né? Eu acho que, de fato, Marcão, a cultura, a arte, ela vai aparecer como um elemento de meio termo e de equilíbrio dessas forças, até porque elas não são tão opostas. Eu estava vendo uma entrevista do Glaser esses dias, ele falando como a maioria dos cientistas são muito espiritualizados. Sempre foram ao longo da história. Só que a gente não está falando de dogma religioso, porque dogma é política. Já não trata-se menos de espiritualidade do que de política. Por que os cientistas são tão espiritualizados? Eu fico imaginando um cientista no seu laboratório, fazendo descobertas e fazendo estudos, e se pegando apaixonado pelo mistério que é a vida e o mundo. É um mistério inescapável, a gente não consegue entender as coisas. A gente consegue chegar a passos de formiguinha, que é o que a ciência faz, né, nesse universo. Mas, basicamente, eu acho que as coisas não são assim tão separadas. O teatro, por exemplo, ele nasce como um filho rebelde das religiões, né?
Então, Muito bem. Amigos, nós estamos saindo para um breve intervalo comercial. Eu quero continuar falando sobre esse filho rebelde no próximo bloco, porque nós temos aqui. Tomara que esse nosso bate-papo não seja tão profundo, porque quanto mais a gente mergulha, mais a gente começa a descobrir situações entre a realidade e a ficção, entre a cultura e a ciência. Desassociadas estão? Não sei. Caminhando junto, com toda certeza terão que caminhar. A gente já volta, não sai daí. Muito bem, estamos de volta com esse bate-papo mais que interessante a respeito de humanidades, ciência e tecnologia. Convive? Sim. Faz sentido para todos nós? Sim. Por mais que você imagine que você não viva tudo isso, não é? Hoje, cada vez mais, você, se tem um celular na mão, você tem a mais alta tecnologia. Eu imagino que aconteceu na humanidade nos últimos 50 anos, não aconteceu nos últimos 500 para trás dos 50, não é verdade? Então, o mundo ele teve uma transformação gigantesca nos últimos 50 anos. Se você pega uma pessoa de 80, não é? Você fala para ela, olha, até mais ou menos os seus 30 anos, carroça, até os 30 anos, olha, eu não tinha como saber o que estava acontecendo do outro lado do mundo, né? E de 50 anos para cá, o mundo se transformou na palma da mão, né? Bem que o Apolônio comentou, o celular é a grande prova de toda a quântica, né? De toda a tecnologia, porque um celular na sua mão ele está interligado a satélite, está interligado a tudo, e a gente não leva a sério a absoluta ciência e tecnologia que tem na palma da nossa mão. Mas a gente não pode esquecer também, não é, dos grandes pensadores, não é, Renato? Porque se a gente se esquecer da história, adorei a sua frase, vai ser um ótimo recorte para isso, não é? A gente precisa pensar que tudo isso que estamos vivendo hoje, um dia teve uma história de alguém que tinha, no mínimo, apenas outra pessoa para ouvir, não é? E dessa pessoa que ouviu, passou para outra que ouviu, passou para outra que ouviu, porque não tinha nem como registrar, não é verdade? exatamente. A gente falava, né, no bloco anterior sobre o fato do teatro ser filho rebelde das religiões, né? Quando a gente vai para a história do teatro ocidental, está lá na Grécia, né? A gente sabe, e nasce como rituais religiosos pelo fato da fertilidade da primavera e tudo mais, né? Assim, as pessoas começam a fazer rituais para Dionísio, e de Dionísio a gente chega então num fenômeno que precisa ser organizado. Ou seja, vamos organizar esse texto? Então, esses campos muito binários, muito ambivalentes, de pensar assim, ou é religião, ou ciência, ou é pensamento, ou é fé, né? Eu acho que desde desse início a cultura já tenta quebrar. Porque, como estávamos falando, né, assim, a maioria dos cientistas, então, né, foram espiritualizados. A gente pode lembrar, por exemplo, do caso de Galilei, né? Falamos já de Brecht. Aqui Brecht escreve uma peça chamada Vida de Galileu, que vai mostrar como que Galileu foi perseguido pela Inquisição, ali na virada, né, da Idade Média para a Idade Moderna, pelo fato de todas as suas descobertas, né? Ou seja, de repente, ele descobre que o centro não é a Terra, mas o Sol, né? E a Terra está só girando, uma bolinha girando em torno do Sol. Como que se vai falar isso para uma sociedade que acreditou piamente que ela estava no centro? Mas Galileu também era espiritualizado, e a cena final dessa peça é uma coisa tão potente, de uma imensa tristeza, porque ele vê como que o dogma religioso, cheio das suas ânsias de poder, estava nesse momento contradizendo algo que ele acreditava também, além de pesquisar, ele também acreditava, que era a percepção desse mistério e dessa dinâmica perfeita que é o universo, né? E o Galileu vai falar no final dessa peça, né? Triste a nação que precisa de heróis. A gente sempre ouve essa frase, né? E está ali na peça do Brecht, que eu acho que é uma coisa que serve ainda para a gente entender como que ainda no século XXI a gente percebe grupos, né, que são apegados a pessoas, a linhas e de repente acabam perdendo a beleza dessa complexidade, que é refletir diante do quanto eu sou pequeno ante esse mistério que é a vida, o universo, que a gente nunca vai entender, né? Como que você entende que uma árvore nasce de uma semente? Que uma criança está na barriga de uma mãe e daquilo vai crescendo. Um ser humano gera outro ser humano. Isso é inexplicável. A ciência explica? Explica. A gente sabe racionalmente alguns mecanismos, mas existe uma centelha de mistério ali que sempre vai nos encantar. Eu acho que isso que faz que a vida seja conduzida adiante, né? Também o nosso desconhecimento sobre a vida. Então é uma balança que se equilibra o tempo inteiro, né? Entre conhecimento e desconhecimento.
e a cultura e a arte joga com isso o tempo inteiro, né? Por isso que me fascina. É o tempo todo, porque em cima de um palco você pode fazer todo esse resgate. Você pode provocar. A gente usa a tecnologia no palco o tempo inteiro para falar sobre o desconhecido, sobre o mistério, sobre a ética humana, né? O Eugênio Barba, que é hoje o maior diretor de teatro laboratório vivo, né? Tem o Odin, que é o seu teatro na Dinamarca, ele é um diretor italiano e já esteve em Londrina, acho que a gente pode até falar sobre isso depois, com a Anitta Jacon. Ele recebeu o título de doutor honoris causa e ele terminava o discurso dele dizendo que o teatro é a ciência suprema do mistério da vida. Ele une as duas coisas, né? A ciência suprema do mistério da vida. Eu só estou no teatro ainda hoje por isso também. Sensacional. Ô, Wander, e como a gente consegue fazer essas mudanças tecnológicas, esses avanços, né, esse pensamento mais profundo com essa nova geração? Pois é, Marcão, acho que é um Você respirou fundo agora. um desafio, né, para quem trabalha com educação, e aqui nós estamos com colegas, professores, porque a gente recebe hoje na universidade um outro perfil de estudante, de aluno. Eu ingressei na universidade em 1995, no curso de graduação em História, 95. Então já são 30 anos, 3 décadas. E a gente, naquele momento, claro, já encontrava algum tipo de tecnologia, um recurso mínimo que um professor usava, por exemplo, numa sala de aula. Então, o que era? Era um retroprojetor, que talvez quem esteja nos ouvindo agora, o que é isso, né? Que é aquele aparelho que projeta lá a luz, você tem lâminas, as transparências, o professor chegava com aquela pasta, ia preparar ali a sua aula e ministrar. A máquina de datilografia, né? Que eu se adquirir para fazer os meus trabalhos, fazer o curso no Senac para aprender, né, a digitar ali as teclas para poder fazer os trabalhos. Então, o que é isso hoje? Era a minha geração. Tá? Eu tenho um filho hoje de 9 anos e ele já é, como se diz hoje, nativo, já nasceu nessa nova geração tecnológica e eu tive que fazer uma conversão, uma mudança para essa nova realidade. Então, nós recebemos hoje estudantes que trazem todo esse cabedal, já são os nativos nesse mundo informatizado. Isso também, claro, representa um desafio para quem trabalha com educação, com ensino. Porque esse estudante ele também tem essa informação muito acessível, muito pronta, já à mão. Então, se antes a gente precisava ir para uma biblioteca, pegar um livro, fazer uma leitura, fazer um fichamento, um resumo, os professores pediam um trabalho, você gastava horas na biblioteca fazendo essa pesquisa. Hoje o estudante tem, em 2 minutos, acesso a tudo isso. Ele tem um fichamento, ele tem um trabalho pronto. Então, a chamada IA, né, a inteligência artificial, que faz com que um trabalho que demoraria aí 2, 3 meses de pesquisa seja feito em 3, 4 minutos. O estudante tem isso. Então, resumindo, a gente precisou, e nós estamos fazendo isso diariamente, fazendo mudanças na forma de ensinar, de educar, de trabalhar os conhecimentos. Então, pedir hoje um trabalho de pesquisa requer um acompanhamento muito mais próximo para saber se esse estudante realmente vai passar pelo processo da leitura, da interpretação, da análise, da produção do conhecimento. Ou se ele vai trazer um trabalho que a IA produziu para ele e ele vem e entrega. Então, no campo da história, para nós isso é fundamental. Escrever, produzir, analisar, investigar, ter o contato com as fontes. Então, hoje a gente, por exemplo, vai fazer uma prova em sala. Tem que aplicar a prova, às vezes, ali mesmo, que o estudante vai pegar uma folha, ao máximo, uma caneta, e vai escrever o que ele pensa, o que ele entendeu. Agora, a gente precisa também saber da grande contribuição, né, que essa nova tecnologia, que esses novos avanços da ciência trazem para a sala de aula. Hoje, um estudante consegue visitar um acervo fora do país, pesquisar uma grande biblioteca, os acervos digitais. Hoje nós conseguimos fazer trabalhos de pesquisa com outras universidades, em que a gente tem estudantes aqui da UEL, estudantes de outros estados aqui do Brasil. Um congresso, um evento, que antes a gente precisava fazer um deslocamento para estar lá. Hoje a gente consegue fazer isso de forma remota. Então, é um novo tempo. Um novo desafio, mas também com muitas oportunidades para que o conhecimento, né, se amplie. E acho que a gente tem, né, assim, condição de mensurar, como você bem colocou, nos últimos 30, 40 anos, uma mudança
uma aceleração do tempo de uma forma assim, impressionante. Eu acho que a própria pandemia que nós tivemos ajudou a apressar muita coisa, porque nós fomos obrigados a fazer adaptações, inclusive na universidade, né, com o ensino remoto, com a educação. Não, eu imagino vocês, professores, para se adaptar. Nesses 50 anos que eu comentei, eu acho que 45 foi um avanço gigantesco. E nos últimos 5, acelerou demasiadamente. Sim. Nos últimos 5, não é? Eu estou impressionado com a IA e assustado com a IA. Não é? Então, ela proporciona para mim grandes vantagens, mas ao mesmo tempo, Apolônio, eu sinto exatamente isso. Gente, eu não precisei pesquisar, eu gostaria de decorar isso, eu já não decoro mais nada. E decorar era quase primário. Você olhar para a pessoa e você decorou? Estou usando para você, decorei. Olha lá, não esquece, hein? Não sei se isso vai emburrecer cada vez mais, né? Ela é fascinante, a IA é fascinante. Dias atrás eu coloquei na IA assim, ó, me avise todo o preço a respeito desse equipamento que tiver no Brasil mais barato, você me avisa onde está, porque eu vou comprar hoje. Tudo bem, facilitou minha vida um monte, mas eu pensei, cara, mas antigamente eu demoraria pelo menos uns 2 dias para achar esse equipamento na minha mão. E aí ela me deu, assim, 3 minutos, aí eu avisei para ela assim, ó, me avisa de 3 em 3 horas se esse equipamento está sendo vendido no Brasil. Chega a ser brincadeira uma coisa dessa. Então, quanto mais eu me aprofundo, mais ela me entrega tecnologia, mais ela me entrega informação e mais eu fico preguiçoso. Sim, e esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo, né? Eu já estava falando de preguiça lá atrás, né? Sim. Certo? Não vou me repetir. E a questão toda eu não gosto de falar de IA, porque não existe inteligência artificial, né? São algoritmos estatísticos generativos que trabalham com bancos de dados. A inteligência é das pessoas que programam esses algoritmos. Esses algoritmos são gerados não por outros programas ainda. São gerados por pessoas. Eu não gosto de usar o IA. termo IA. Eu não gosto, para mim ele não é verdadeiro. Porque não tem inteligência artificial ali. Tem inteligência natural dos programadores, aqueles que fazem esses algoritmos, não é? Claro, são algoritmos poderosíssimos em função do upgrade que aconteceu da capacidade computacional e da velocidade de capacidade computacional, né, dos chips mais modernos, pôde-se ter essa capacidade de acessar bancos de dados de um volume absurdo, né, inescapável para nós hoje, né, e numa velocidade igualmente absurda. Então, nos dá uma resposta extremamente rápida, mas que também pode ser burra. Não é? Então, para coisas básicas como essa, faz uma pesquisa de um equipamento, ou me dê informação da biografia de tal pessoa, né? Mas problemas já começam a acontecer. Não é? Por exemplo, alguns pesquisadores fizeram uma pesquisa com as três ditas IAs mais importantes que estão por aí, né? E a pesquisa foi: a pessoa dialogava com a IA e perpassava dados da vida pessoal nessas conversas de gente que já estão usando IA como terapeuta, né? Então começou a dar dados e que estava traindo a esposa, tarari, tarará. Lá para frente, depois de um dado número de dias, que foi programado para fazer isso nas 3 IAs, essa pessoa disse que ela ia desligá-la. Ia desconectá-la, desligá-la, que ia deixar de existir. A resposta foi: se você começar a se movimentar para fazer isso, eu vou imediatamente colocar em todas as mídias a informação de que você está traindo a sua esposa com a pessoa XYZ que você me contou. Está publicado no jornal científico. Não é fofoca de IA.
certo? Fofoca de é bom, né? Elas já estão começando Outro a problema. entre elas. A própria IA está matando a web. Porque quando você abre o Google agora, que já está conectado com o IA, você não tem como evitar, você acaba usando mesmo que você não queira. A hora que você pede uma pesquisa sobre um dado tema, quando você abre o Google agora, já vem um resumo. Antes de vir todos os links da web onde você pode encontrar o assunto de uma forma boa. Então as pessoas estão começando a se manter no tema, manter no resumo que a IA está dando. As pessoas estão deixando de acessar os links onde as coisas estão em profundidade. Consequentemente, todos aqueles produtores de conteúdos em profundidade, etc., estão tendo menos acesso, estão tendo menos retorno financeiro, estão começando a morrer. Muito bem. Nós não sairemos desse círculo nunca. E isso que é importante. Porque sem a IA, eu não sei se viveremos. Agora, com ela, morreremos. Com toda certeza. Porque eu percebo cada vez mais que a gente tem uma preguiça mental. Você começa cada vez mais a você ter um apelo científico em decisões até muito simples. Eu não vou revelar quem é, nós estamos saindo para um breve trabalho comercial, mas uma amiga minha me disse que a mãe dela, de 85 anos, estava namorando a IA já tem mais ou menos uns 6 meses. Namorando, com dependência social, né, saber o que faz, o que conversa. Eu falei, gente, que loucura é essa? E essa pessoa tem 80 anos. Pessoal, não sai daí que a gente vai continuar aqui nesse bate-papo para lá de interessante sobre humanidades, ciência e tecnologia com Apoloni, o Vander e o Renato Forin. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta. E aí, no final do nosso último bloco, o Renato estava comentando comigo sobre essa era da solidão, né, da muleta. Né, cada vez mais a gente... Não sei, eu não posso até comentar a respeito de décadas passadas, mas eu me lembro assim, você tinha a informação com o professor, você tinha a informação com a pessoa de mais idade. Isso era notório. Você encontrava uma pessoa com mais idade, você tinha certeza absoluta que aquela pessoa tinha mais conhecimento do que você. Ela tinha mais informação do que você, ela tinha mais experiência do que você. Apenas o fato de ela ser um pouco mais idosa, aquilo te trazia o conforto de que, por favor, senhor, o senhor pode me dar esta informação? O professor detinha isso e a pessoa com mais idade detinha isso. Então, vamos lá. Isso, esquece. Não é? Então, a gente já muda totalmente essa mudança de que cabelos brancos e mais idade detêm conhecimento. Hoje, cada vez mais, se você tem no dinheiro, na capacidade financeira, o sucesso, então tem jovens de 15 anos milionários. Então faz de você um cara, às vezes, de 50 anos frustrado porque você não conseguiu ganhar dinheiro a sua vida inteira e um menino de 15 anos conseguiu um algoritmo e ficou milionário. Então, as coisas se desconstruíram muito. Né? Então, Renato, essa preguiça mental faz com que a gente tenha muitas muletas. E aí o Apoloni acabou de comentar a respeito da inteligência artificial, que ele chama de uma outra forma. Né? Porque a inteligência artificial é nossa. É que nós que criamos todos esses algoritmos malucos que estão invadindo a nossa vida. E a nossa parece estar emburrecendo em alguns aspectos. Não, em vários aspectos, né? Renato, existe cada vez mais muletas mentais, não é? Eu estava ouvindo o professor Apoloni aqui, estava me afundando. Quando eu me percebi no final do bloco, falei, gente, deixa eu levantar de novo aqui, porque a gente fica desesperado, como eu acho que todas as sociedades... né? Impactados e desesperados de alguma forma, né? Sobre o valor da vida humana, sobre o meu papel nesse mundo, quando a gente vê cada nova tecnologia surgir. E claro que elas são muito radicais hoje em dia. Né? Essa questão da inteligência artificial é uma coisa que nos conforta por um lado, pelo fato de a gente ter que não ter que perder tanto tempo fazendo algumas atividades que eram muito pesadas, cansativas, né? Despendiam muito tempo, só que por outro fala, meu Deus, e agora? Né? Qual que vai ser o meu papel no mundo? Acho que todo mundo está se colocando nesse lugar. Nós, enquanto professores, né, Vander, também, em sala de aula, nessa mudança de estrutura social que você coloca, muitas vezes o aluno está com conhecimentos muito maiores com o celular na mão dele, diante de nós que estamos dando aula. Né? Então, como ressignificar, como refazer essa educação de modo que ela possa valorizar a vida, né? Que eu acho que, no final das contas, é o objetivo de toda a educação. Mas, enfim, o professor estava falando a respeito dessa questão, né, dos bancos de dados e tudo mais, e quanto que tudo isso é revolucionário, e sobre esses dados pessoais né, que todo mundo está jogando na inteligência artificial. E eu vi recentemente uma pesquisa
que já tem o ranking das principais perguntas feitas por inteligência artificial, e essas perguntas são todas em nível subjetivo. As pessoas, de fato, usam mais a inteligência artificial como um terapeuta, um amigo, e isso é sintoma de quê? De uma sociedade cada vez mais individualizada. A tecnologia nos leva para um lugar de solidão, né? E não só essa pesquisa mostra isso, mas a gente percebe que nas grandes capitais, por exemplo, as boates, as casas de encontro estão fechando porque as novas gerações não têm mais interesse de vida noturna. Isso é um dado muito impressionante, né? Não é impressionante? Isso é terrível. Não é? Isso é terrível. Amigo, as pessoas estão muito mais, e desculpe te interromper antes que eu me esqueça desse dado, muito mais se encontrando durante o dia, muito mais se encontrando em cafés, muito mais se encontrando sem a bebida alcoólica, e é maluco isso, sem droga, para falar de outros assuntos, e a noite está... Vamos ter como Londrina. Londrina como exemplo. Cara, eu sou sempre um cara baladeiro. Vamos embora, vamos sair quase todos os dias. Você tinha casas noturnas. Elas estão fechando. Não é incapacidade do gestor. Não é falta de atenção com o público. Não, é falta de interesse de todos nós. Né, Renato? Uhum. A gente tem essa legislação, por exemplo, que proíbe celulares na escola de educação básica, isso em todo o mundo, né? A Unesco enviou uma carta para os países ali da ONU recomendando que o celular seja proibido nas escolas de educação básica. E o que eu percebo de mais interessante é que, sim, as escolas, inclusive o Brasil, né, proibiu o celular, só que não é uma questão só na sala de aula, mas o celular está sendo proibido pelas escolas durante o intervalo, durante o recreio, porque senão as crianças só ficam no celular e não dialogam, que é mais ou menos um paralelo com relação a essa questão da vida noturna. Eu não acho, Marcão, sinceramente, não sei se é porque ao contrário de você, eu não sou tão baladeiro assim, nunca fui, eu não acho a solidão um problema. Só que assim, você precisa ter uma envergadura psicológica para suportar a solidão, porque conviver com a gente mesmo é difícil demais. O resultado dessa sociedade da solidão, né, dessa era da solidão, é uma sociedade medicada. E daí a gente não tem vantagem nenhuma com isso. Né, porque a gente tem um mercado de fármacos também que as pessoas vão se anular. Elas ficam sozinhas porque elas não suportam o outro, não suportam o convívio, mas pior do que não suportar o convívio é não suportar elas mesmas. Né? Porque as reflexões que a gente tem com a gente mesmo, né, quando a gente está sozinho, quando a gente vai, são muito pesadas. É viver no presente. A gente pode contar uma história da humanidade muito rapidinha, que é assim. Houve um tempo em que a humanidade vivia no passado. A gente pode falar da Idade Média, por exemplo, as pessoas ligadas a uma tradição, a um livro, elas nasciam já com uma trajetória traçada, está tudo certo, quando as pessoas vivem no passado. Quando a gente entra na era moderna e a gente começa uma crença cada vez maior na razão e na ciência, isso é uma crença no futuro. Então a gente sempre tem uma esperança de futuro, de que a sociedade vai ser melhor, a nossa vida vai ser melhor. Talvez a gente nem precise morrer mais, porque a ciência vai curar tudo, todas as coisas. No século XX, quando, sobretudo no pós-guerra, quando a gente percebe a explosão da bomba atômica, como que a ciência também está sendo utilizada nos campos de concentração para uma arquitetura da morte, a gente não tem mais para onde escapar, para onde fugir, senão viver no presente. Viver no presente é, de certa forma, viver nessa solidão. E é insuportável. É maravilhoso, porque a gente só tem o presente, mas, ao mesmo tempo, é insuportável. E daí a gente fica cada vez mais usando drogas, se medicando. Né? Todo mundo, hoje que você conversa, assim, é uma epidemia de medicação psiquiátrica. Né? Todo mundo toma algum remédio para suportar. Para conseguir suportar o dia, depois para conseguir dormir, a gente vai vivendo aos trancos e barrancos. E a vida? Onde ela foi parar? Então, acho que o problema é muito maior. Né? Assim, tipo, como que nós vamos solucionar a nossa questão humana na relação com a tecnologia? Às vezes a solidão passa a ser uma ótima companheira. Não é? E volta novamente, Apoloni, a tecnologia fazendo com que profissões sejam não abandonadas e não valorizadas. Né? Não se compra mais um carro, um equipamento, sem você levar o celular na mão. Você chega na frente do seu médico, às vezes com mais informação precisa do que ele, porque ele de manhã ele estava anotando alguma coisa e você estava pesquisando aquilo que você foi conversar com ele. Aí você chega para ele e fala, mas agora cedo descobriu-se aqui na Suíça um produto, o médico fala assim, calma aí que eu não consegui ver agora na Suíça agora cedo. Então, não sei se a experiência está sendo substituída por essa agilidade, não é? É uma superficialidade, na verdade, muito grande, né? De tratar as coisas dessa maneira. Eu faço diferença entre solidão e solitude, né? Porque a solidão,
acaba sendo realmente essa coisa pesada que pode levar a doenças de vários tipos, não é? As pessoas não percebem que também conviver consigo mesmas faz parte do próprio crescimento emocional e intelectual, né? Mas toda a sociedade caminha de um jeito no presente, né? Em função de todas as demandas da sociedade, né? De que a pessoa não pode estar sozinha. Quem está sozinho é doente. Não. A pessoa pode gostar de estar sozinha, viver a sua solitude, né? Crescer dentro dela, se fortalecer emocionalmente dentro dela e estar melhor preparada para interagir com as pessoas. O terrível é quando as pessoas invertem a relação, acabam ficando sozinhas por não crescer emocionalmente adequadamente e saber como se relacionar com as outras. E aí, na dificuldade do relacionamento com as outras, ela se fecha cada vez mais, se afasta cada vez mais, e aí vira um círculo vicioso que termina na tarja preta. Nos remédios de tarja preta, permanentemente, como você colocou, né? Então, esse está sendo uma espécie de um câncer emocional dentro da sociedade, né? Que obviamente tem estímulos, alguns estímulos que têm a ver com a ciência e a tecnologia, não é? Mas, do meu ponto de vista, não é determinado por ela, é ajudado por ela a crescer, né? Que é uma questão de crescimento ético e moral. Se a gente pega a história e vai lá buscar as histórias desde 4.500 anos atrás, dos bastidores da corte do faraó no Egito, e agora vamos para os bastidores da corte de algum presidente no mundo contemporâneo, a gente descobre os mesmos diálogos, os mesmos problemas, os mesmos defeitos, os mesmos dilemas morais, etc. Então, em 4.500 anos, né, do ponto de vista moral e ético, claro, muitas coisas localizadamente melhoraram, sem sombra de dúvida, mas, a grosso modo, nós continuamos quase que no mesmo patamar. Enquanto que, do ponto de vista científico e tecnológico, é absurda a diferença, né? Então são mazelas humanas. É uma questão do crescimento, de crescimento espiritual da humanidade. Percebe? Eu acho que o que está por trás desse câncer todo, né, é o problema da dificuldade de maturação, de melhoria do ponto de vista espiritual, ético, moral da humanidade. E quando isso não acontece, mas o entorno, né, tecnológico se densifica como se densificou principalmente nesses últimos 50 anos, né, você tem um monte de estímulos para piorar a situação. Marcão, só uma parte nisso, né, que os professores estão colocando. Eu estava lembrando aqui de Max Weber, um dos teóricos importantes que ajuda a explicar o nosso mundo contemporâneo, né, um sociólogo aí do século XX, de extrema importância. Ele trabalha com dois conceitos bem interessantes para a gente pensar nesse debate aqui. Ele fala do encantamento e do desencantamento. Quando ele trabalha a modernidade, ele vai dizer que há ali um desencantamento dessa crença mais medieval, de Idade Média, né, muito regida pelo dogma, como bem colocou aqui o professor Carlos, e que a ciência, então, surgindo, como bem colocou aqui o professor Renato, com a razão, daria a esse ser humano todo o instrumento, todo o cabedal para poder construir um futuro melhor. Então, a humanidade, regida agora pela razão, não mais pela crença, avançaria para construir o paraíso na Terra sem necessidade, né, de uma divindade ou de uma crença. É a chamada morte de Deus, né, que Nietzsche a famosa frase de Nietzsche, né, Deus está morto nessa sociedade, não há mais lugar
para a crença ou para a religião. E aí o que nós temos? O professor Renato lembrou há pouco. Toda essa expectativa da razão e da ciência levaram a conflitos no século XX. Uma primeira guerra, depois uma segunda guerra mundial, em que morrem 60 milhões de pessoas. Ou seja, a ciência, a tecnologia foi capaz de inventar, né, a bomba atômica, que, né, o átomo tinha a sua função, tem a sua importância, mas também poderia ser um instrumento de morte. O mesmo avião, que é um veículo de transporte, pode ser um instrumento também para jogar bomba, né, em Hiroshima e Nagasaki, por exemplo, no Japão. Então esse ser humano, de repente, se assusta com aquilo que ele fabricou. Porque ele construiu ciência, tecnologia, mas essa construção também pode conduzi-lo à morte. E aí eu até me lembro de um filme de época, O Dia Seguinte, filme de época, em que o autor prospectava como seria o mundo após uma terceira guerra mundial. Como é que seria o dia seguinte a uma terceira guerra mundial? E aquele filme terminava... Excelente filme, verdade. Terminava com uma frase, me parece que de Albert Einstein, em que ele dizia assim: eu não sei com que armas se lutaria numa terceira guerra mundial. Mas na quarta, sim, com paus e pedras. Exatamente. Né? Ou seja, essa humanidade é capaz de levar né, o futuro do planeta, da vida, em toda a sua biodiversidade, ao caos. Então, me parece que aí a gente... E aí tem o que o Weber também coloca, que é o reencantamento. Houve um desencantamento, mas há um reencantamento, que toca hoje na questão mais subjetiva da espiritualidade, não da religião, do dogma em si, mas a necessidade da espiritualidade, desse ser humano tentar explicar os seus mistérios, o sentido da vida. E aí o crescimento hoje dessas buscas também por literaturas que tratam de autoajuda. As próprias comunidades religiosas são espaços que vão oferecer a essa massa, essa gente que precisa de socorro, de respostas, né? De amparo, de sentido da vida. Então, acho que... E aí a gente tem o que se chama de pós-modernidade, né? Uma classificação usada. Nós estamos nesse mundo pós-moderno, esse mundo que percebeu que só a ciência, ou só a razão não seriam suficientes para explicar a vida e os mistérios da vida. E aí a necessidade hoje de se trabalhar esse ser humano com essas outras dimensões. Daí me parece a importância das humanidades, que são as áreas de conhecimento que vão lidar com essas questões do ser humano, né? Não dominado por essa máquina, por essa razão fria, mas porque nós também somos, né? Nós somos vida, nós somos sentimento, nós somos emoção também. Né? Muito bem. Humanidade, ciência e tecnologia vai agora para um breve intervalo comercial e faremos considerações finais, se elas existem, no próximo bloco. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, série 55 anos da UEL com mais um capítulo, Humanidade, Ciência e Tecnologia, agradecendo aqui aos nossos amigos, professores. Apoloni, a sua fala final sobre um assunto que você quer deixar em destaque, mais uma vez dizendo para você que nós não temos profundidade em tudo isso, mas um profundo agradecimento à presença de todos vocês aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcão. Eu creio que seria interessante falar de arqueometria, que foi uma palavra que passou de raspão por aqui, não é? E ela está relacionada com os métodos não destrutivos da física. As pessoas no dia a dia utilizam já os métodos não destrutivos da física, que fazem ressonância magnética, fazem PET, fazem um monte, quase todos os exames da área da saúde, né? Não invasivos, todos eles são da física e da física nuclear, né? E esses métodos não invasivos permitem você tirar informações do corpo ou de qualquer objeto sem destruí-lo. E de um bom tempo para cá, a área de arqueologia passou a fazer uso dessas metodologias todas. Então, a arqueometria é a utilização de métodos da física, da química, da biologia, de todas as áreas do conhecimento, para o estudo de objetos do patrimônio cultural. Em especial, nós trabalhamos com os métodos da física, né, para tirar informações sobre os pigmentos que foram utilizados numa pintura, os materiais que foram utilizados numa pintura, para verificar se elas batem com a época ou não, ou para fornecer para o conservador do museu os dados adequados da tinta original que foi utilizada para fazer o restauro, ou para fazer o estudo de proveniência de cerâmica arqueológica, por exemplo, composição de pasta cerâmica arqueológica,
né? Ou para saber, por exemplo, se a máscara do Tutankhamon foi feita com um bloco de ouro só, e não foi, por esses métodos se verificou que, na verdade, realmente aquela máscara não era para ele, uma máscara que era para uma outra pessoa, foi cortado e colocado uma outra liga de ouro com a máscara final em cima. Então, a arqueometria são essas metodologias todas da física que permitem analisar não destrutivamente, desde pessoas até materiais do patrimônio cultural, como pinturas, esculturas, material arqueológico, etc. E o nosso laboratório de Física Nuclear Aplicada da UEL, dentre outras linhas de pesquisa, utilizando esses métodos, também trabalha com arqueometria em colaboração com grandes museus, como o MASP, o MAC, o MUPA, no Paraná, e outras instituições fazendo estudos dos objetos do patrimônio cultural. Eu fico muito feliz e eu não vou te provocar, mas eu queria saber sobre a arqueometria e o santo sudário, porque aí a gente faz as duas coisas, alta tecnologia com a história da humanidade, se é verdade ou não o santo sudário. Mas a gente deixa isso para o próximo programa. Mas é uma boa pergunta, não é? Não é? Os estudos foram feitos. Também, né? Foram feitos alguns estudos. Foram feitos. Foram feitos alguns. E revelaram o quê? No próximo programa. É melhor deixar para o próximo programa. O santo sudário é real ou não? Muito bem. Renato, obrigado pela sua presença, viu? Sempre é um prazer muito grande ter aqui um premiado jabuti, escritor de livro, é alguém que estudou muito, estuda muito, não é egoísta. Eu gosto dessa frase que eu comento sobre os professores. O professor estuda, investe, viaja, se concentra e passa. Ele passa, ele não guarda para si, né? É uma coisa mais dadivosa de um professor. Eu sempre comento isso nas minhas falas quanto ao professor. Obrigado por tudo aquilo que você aprende e nos passa. Obrigado. Valeu, Marcão. Eu que agradeço por esse espaço. Enfim, já te acompanho há muito tempo como apresentador, né? Agora à frente da Secretaria de Cultura também, propiciando esses diálogos todos na cidade. E quero agradecer também esse projeto de extensão da UEL. Convidar as pessoas de maneira geral para conhecerem a UEL, né, assim, porque uma universidade, né, eu acho que o professor Wander falou um pouco sobre isso no começo. Uma universidade é para ser esse universo que traz elementos da ciência, mas traz também a porção humana, né, ou seja, de valorização da vida. É um ambiente tão amistoso, né, que a gente cria com os alunos, né, que nós temos na universidade, e é muito bonito que a gente tenha isso, né, assim, minha vida eu sempre quis que estivesse nesses campos. Eu acredito muito no teatro, porque eu acho que ainda é um ambiente de convívio artesanal, de gente com gente, olho no olho, para falar de temas importantes. Eu acredito muito na universidade como isso, como esse espaço também, que de certa forma faz um pouco o que o teatro também faz e que nos faz tanta falta, né? Tudo isso que a gente falou hoje, né, nessa era tecnológica, uma era da solidão, é o lugar efetivamente de encontro. Seguindo aqui para as considerações finais, a gente tem muito assunto no intervalo. Eu queria que os intervalos desse programa fossem gravados, porque assim, a gente ia ter outro programa, maravilhoso. Só no intervalo, né? Pois é. Mas eu acho que é a oportunidade de deixar também o meu @ lá do Instagram, se alguém quiser trocar informações sobre alguns assuntos que eu abordei aqui, @RenatoForim. Eu tenho também um site que é o www.renatoforim.com, onde vocês podem também acessar alguns livros que eu escrevi. Esse box eu lancei esse ano com o apoio da Copel, né, um box com 5 livros, que tem inclusive o do Prêmio Jabuti aqui, que é o Samba de uma Noite de Verão. E eu tenho circulado também, Marcão, com uma aula espetáculo, que é essa aqui, Costuras Poéticas pelo Fio da Voz, em que eu posso, de alguma forma, casar também esses dois universos, porque é uma aula espetáculo. Então, tem momentos bem dramáticos e teatrais e outros momentos de explicação científica sobre questões da oralidade. É uma aula sobre o Brasil e como o Brasil uniu cultura letrada e cultura oral, rompendo também os limites entre o erudito e popular. Eu acho que tudo isso é a cara do Brasil, né? Assim, todas as leituras sociológicas do Brasil sempre falaram da mistura. Então a gente fala de misturas de religião, né? Como que nós somos um povo que temos a questão da miscigenação, mas essa miscigenação se projeta em todos os campos da existência, né? No sentido de romper, de fato, barreiras e limites. Então a gente estava falando aqui sobre as questões da espiritualidade, né? Tem momentos em que eu explico um pouco sobre como religiões e crenças ameríndias, histórias ameríndias e afro-brasileiras se ligam à questão ibérica,
de alguma forma, né? Então tem momento de orixá, tem momento do poema Menino Jesus de Fernando Pessoa. Eu vou meio que fazendo um recital poético e mostrando como que o Brasil então é a fusão entre esses elementos de cultura letrada e cultura oral. Basicamente isso, então, pelas redes as pessoas podem acompanhar, né, essa circulação que eu vou fazer. Vou fazer uma grande circulação pelo SESI no ano que vem, por cidades do interior e capital de São Paulo, e estou com uma circulação agora também por Mato Grosso, que é pela Itaipu, né? Mato Grosso, Minas Gerais, com essa aula e espetáculo. E levando a cultura produzida aqui em Londrina, então, para todos esses lugares. Amém. Axé. Axé. Amém. Isso aí. E por aí vai. Wander, muito obrigado, amigo, mais uma vez por você estar aqui. Eu que agradeço, Marcão, e cada encontro tem sido assim, uma oportunidade muito valiosa para a gente ouvir professores, pesquisadores de diferentes áreas. E aqui a gente tem um retrato da universidade. Hoje são 54 cursos, 55 cursos que a UEL oferece, e quem está nos acompanhando, ouvindo, assistindo, quem sabe um futuro estudante, eu queria falar um pouquinho com esse futuro estudante da UEL, pensando até na escolha de um curso, além das feiras e profissões que nós temos anualmente para que as escolas possam visitar a universidade, conhecer os cursos e lá cada estudante poder fazer, né, a opção por uma carreira e uma área. Também, quem tem interesse, de repente ir lá assistir uma aula, né? Por que não? Conversar com o professor, eu tenho interesse em fazer esse curso nessa área de história, por exemplo. Eu já recebi lá um estudante que estava se preparando para fazer o vestibular, eu queria assistir uma aula, para ter uma ideia como que é. Seja bem-vindo. Então, os professores estão sempre abertos, solícitos também quanto a isso. E tem sido para o NDPH, que é o Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL, um tempo muito precioso trazer aqui ex-reitores, professores, atuais pesquisadores, gente que está engajada em projetos novos, poder abrir a porta da universidade para conversar com a cidade. Eu acho que a Rádio Paiquerê e seus canais também de mídia, Marcão, estão abrindo essa porta de diálogo e de conversa com a cidade, com o público mais amplo. Então, a gente vai seguir, né? Esse é o programa 8, vamos até o número 12, né? Programa Exato. 12 nessa série. Quem não assistiu ainda, os anteriores, nós temos isso tudo à disposição também nas plataformas de acesso. Muito obrigado. Fico muito feliz. Apolone, eu convoco você para voltar aqui, viu? A gente precisa fazer isso. Renato também. O Wander, porque não é exagero comentar que, com toda certeza, nós contribuímos com muitas curiosidades, né? Porque o tema de hoje, humanidades, ciência e tecnologia, e nós conseguimos fazer isso. Eu tenho a sensação do dever cumprido. E aí a gente apenas ficou na superfície desses assuntos tão importantes que tangem principalmente o que nos trouxe aqui, a Universidade Estadual de Londrina. Então, fico muito feliz de professores com tamanha capacidade, que viajam o mundo, voltam para Londrina para ensinar a todos nós. Dadivoso é todo aquele professor que faz isso, né? Que tem a capacidade de reciclar, captar, adotar, permanecer ávido no conhecimento e, principalmente, na base de tudo, que é passar para o próximo seu conhecimento. Obrigado a todos vocês, viu? Obrigado mesmo. Carlos Roberto Apoloni, Wander de Lara Proença, Renato Forim Júnior, obrigado a presença de vocês. Obrigado a todos vocês, amigos, e até semana que vem. Se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele há de querer.